Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nesta tarde de segunda-feira, estamos aqui de volta à janela do campo, o sol está se pondo, a segunda-feira está se encerrando, um dia maravilhoso de sol, e nós não tivemos nenhuma notícia ruim, graças a Deus, ufa! Pois é isso que nós pretendemos abordar nesse instante na nossa análise com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, porque de tantas notícias difíceis de serem entendidas, muitas fakes, muitas opiniões desencontradas, muitas pessoas se separando por causa dessa briga política terrível, a ideologia, nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que o agro não para, enquanto que o mundo se debate, o agro está trabalhando. Esse é o nosso tema com o doutor Fernando Pinheiro Pedro, direto de São Paulo. Doutor Fernando, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, meus amigos Notícias Agrícolas e meu grande amigo João Batista. O agro trabalha enquanto o mundo se acaba, né? Exatamente. Não, a gente passou um final de semana tão complicado, isso já foi dito, está bem dito, ou seja, tem outras notícias acontecendo, mas a notícia mais importante foi que de manhã o presidente Bolsonaro, ao lado dos seus 3 ministros, que a gente considera do núcleo duro, né, da produção, o Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina e o Tarcísio Freitas, se postaram hoje de manhã para dizer ao país que as coisas estão indo bem, que o trabalho está se desenvolvendo, e tivemos a força, né, a consideração que o presidente passou para o Paulo Guedes, dizendo, você é o chefe da economia, e a ministra Tereza Cristina, isso que importa a nós, né, Fernando, disse, olha, estamos produzindo muito bem, e a produção está indo para o porto, nós não só estamos alimentando o Brasil, como o mundo. Essa realmente tem que ser a notícia que nós temos que destacar nessa segunda-feira, certo, Fernando? Na verdade, aquilo que a gente fala, independentemente das crises, o governo governa, né? E está mostrando que tem uma base estruturante muito forte, né? E os 3 ministros que estão tomando conta desse processo, eles continuam, né? Estão lá. E eu acho que a manifestação de hoje foi no sentido também de a gente começar a semana mostrando que há um trabalho que está sendo feito e que esses ministros que estavam sendo objeto de muita especulação estão trabalhando, né? A Tereza Cristina mostrou um viés fabuloso. Ela anunciou uma performance de exportação que supera em quase 3 vezes o volume de toneladas que o Brasil estava acostumado a exportar, né? E isso num período longo, já estamos entrando, acho que no 3º mês, com um volume de exportação que deve atingir, até o final desse mês, 17 milhões de toneladas, não é isso, João? Pelos nossos cálculos, né? É isso que é importante. Assim, enquanto que a grande imprensa não vai dar a mínima pelota para essa informação, talvez não dê nenhuma linha, nós aqui do Notícias Agrícolas temos esse foco, e graças a Deus que a gente escolheu esse foco, e já falamos sobre soja. Há poucos instantes, o Alex Horta fez uma brilhante entrevista sobre soja, como sempre, fez uma análise desse volume que nós estamos exportando. Então, os amigos que nos acompanham aqui, Fernando, sabem que o Brasil exportava 6, 7, 8 milhões de toneladas e era um fato fantástico por mês. Ora, nós estamos encerrando o mês de abril já exportando, Fernando, 13 milhões e 600 mil toneladas de soja, 13 milhões em 20 dias úteis. Como faltam 4 dias úteis, Fernando, se a gente conseguir nessa mesma batida que nós estamos tendo todos os dias, nós vamos encerrar a semana com 17 milhões de toneladas de soja. Olha que coisa fantástica para os sojicultores e para o país, porque é dinheiro em caixa, é dinheiro que se transforma em reais. Com esse câmbio, nós estamos irrigando a economia, Fernando. Não, estamos elevando o nosso PIB no período crítico da economia mundial e do Brasil, né? Então, a performance nossa, você imagine, João, se a gente colocar isso numa outra perspectiva, na hipótese de na saída, né, no disparo inicial da economia mundial pós-Covid-19, nós ainda tivemos que atender à chamada demanda reprimida, né? Se nós já estamos com essa performance agora, imagine quando houver a necessidade de atender aquela demanda, né, decorrente do período
de depressão por conta dos regimes de isolamento mundo afora, né? Então, é algo que a gente precisa realmente destacar e que revela um papel da economia brasileira, da economia agrícola brasileira, fundamental neste redesenho econômico do mundo. Porque o povo brasileiro está muito impressionado com essas notícias negativas e parece que a gente não acredita mais numa possibilidade de ter êxito, de nós acreditarmos em nós mesmos. Olha aqui, olha a cana aqui atrás de mim. Mas o etanol está problemático, porque o petróleo, mais uma vez, caiu hoje. Mas nós sabemos que isso daqui pode virar açúcar, isso daqui pode virar energia. Isso é um bem que o usineiro, o canavieiro tem aqui nas mãos. Isso é um bem que o Brasil tem. Isso tudo traz uma tranquilidade e reforça a posição da ministra Tereza Cristina, que é um fato inegável, né, Fernando? Tereza Cristina está demonstrando ser um dos melhores ministros da agricultura que nós já tivemos em nossa história. Pegou a economia saindo de um período muito difícil, crítico, né? E já havia uma estabilização no período do Michel Temer, mas ela pegou e ela tem mantido a economia na área agrícola em perfeitas condições. E não tem caído, isso é a coisa mais importante, João, não tem caído naquela esparrela, né, dos créditos rurais da vida, né? Isso é uma coisa que é muito importante, né? Assim, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um paralelo, ao mesmo tempo que nós temos ali o Guedes trabalhando a economia para evitar o aumento da dívida pública, né? Esse é o grande trabalho. A Tereza Cristina trabalha na mesma direção dentro da economia agrícola, né? Então, isso é muito importante. O importante é a sagacidade, a experiência que ela está demonstrando ter, não caindo em armadilhas de ambos os lados, porque tem armadilha para todo quanto é lado. E ela me parece ser uma pessoa muito bem informada. Ela participa de grupos, eu fico informando que ela participa de grupos. Sei lá, fico me perguntando, caramba, essa mulher não dorme, porque ela fica participando de grupos, fica ouvindo o que os setores estão pensando e reivindicando, né? Porque é dessa forma que você administra, né? Trabalhando, né, Fernando? Não, trabalhando e com inteligência. Você vê, só nos grupos sociais nós somos em 2, né? Com ela, né? Então, e ela participa, ela vai, de vez em quando ela posta, tal. Ou seja, isso é muito importante, porque mostra que é uma mulher antenada, né? Logo cedinho ela já vê os grupos, né? E ela sempre busca, sempre tem alguma opinião, alguma coisa que ela busca e traz para dentro da gestão do Ministério. Isso é muito importante, porque se existe um vício muito ruim no Brasil, é o indivíduo atingir um cargo público e se isolar, né? Ele passa a ser um avestal, né? Ele passa a não ouvir ninguém, só se manifesta e tem percepção do mundo através da sua assessoria. Isso é horrível, isso é um péssimo costume na administração pública brasileira. Ela não, ela é exatamente o contrário, ela mantém os mesmos níveis de atuação social, de acessibilidade e, portanto, o fluxo de informações é muito positivo para ela. Pois é, até esse momento nós falamos de 3 coisas positivas, Fernando. Falamos das nossas exportações, falamos da sagacidade, né, e do foco da ministra Tereza Cristina, e, de novo, vamos ressaltar a importância, a nossa importância aqui do Notícias Agrícolas. Acho que nós temos que fazer isso, porque, como está o título, enquanto o mundo se acaba, até parece que nós estamos em outro mundo, mas você olhando a imprensa, a grande imprensa brasileira, jamais eles vão dizer que nós estamos exportando 17 milhões de toneladas no mês. Jamais eles vão dizer que nós estamos trabalhando. Para eles não existe notícia positiva, e nós temos que usar esse espaço, com a sua experiência, com as suas informações, para ficar atento, né, restrito aos fatos. Os fatos são esses. Os exportantes Nós estamos vendo aí um volume enorme de barcos parados em todos os portos do mundo, alguns carregados de petróleo, porque não tem aonde despejar, né? No entanto, os transportes marítimos da soja, dos grãos, estão navegando, né? Estão dando emprego, né? E isso é muito importante. Nós estamos hoje fazendo um trabalho absolutamente diferenciado em relação ao resto da economia do mundo. Acredito que esta performance seja no Brasil e também, em parte, nos Estados Unidos da América. São os 2 países que alimentam o mundo, né? Principalmente quando a gente fala em proteína animal e proteína vegetal, né?
são os dois maiores exportadores, né? E eles estão trabalhando muito. E o Brasil com índice de competitividade como nunca teve antes. Então, eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Isso é um trabalho vitorioso, uma gestão que em um ano conseguiu um aumento de performance de quase 300%, essa é a grande verdade, e que pode aumentar, se ampliar, né? Portanto, todo o prestígio, né, toda a força nós devemos desejar à gestão da ministra Tereza Cristina. Pra gente, antes de evoluir, só para tirar uma dúvida, questão da demanda reprimida. A história da mola, nós estamos com a mola comprimida e vamos tirá-la, vai explodir. Os economistas falam naquela figura em V, né? Estamos caindo em V e vamos subir quase que reto, como um foguete. Você conta com isso? É uma torcida ou os fatos lhe dão essa base, Fernando? Não, e claro que a gente sempre torce para que isso aconteça. A gente tem que ter uma posição otimista em relação ao mercado. Mas o fato é que vai haver uma necessidade e uma ampliação de demanda. Não tem como não ter isso, né? À medida que a gente observa o mercado começar a retomar a atividade, o mundo afora, nós estamos observando claramente o aumento da demanda da economia e a necessidade, obviamente, do consumo de bens, né, de commodities agrícolas, que são aquelas fornecidas pelo Brasil. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos ter que atender uma demanda reprimida que vai aparecer e vai crescer aí, com certeza, ainda no final desse semestre, hein? A outra boa notícia é que acordamos de manhã ouvindo o presidente dar todo o apoio ao seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso tranquilizou o mercado. O dólar imediatamente caiu, depois teve as notícias de petróleo, essas coisas todas, e ele terminou o dia 0-0, né? Praticamente do jeito que começou o dia, começou amanhã da segunda-feira. Isso é muito bom para tranquilizar a economia brasileira, né, Fernando? E nós temos que observar claramente isso. Nós temos aqui o principal ativo econômico brasileiro é o agronegócio. Está bem colocado. E a economia, ela vem para e passo com isso. E nós tínhamos um grande debate, que a gente tratou disso aí semana passada e tudo, que era a expectativa da produção do famoso plano Marshall, né, de recuperação econômica, que eu não tenho dúvida, nós vamos ter que entrar nesse plano. O problema era como nós iríamos entrar com este plano. Houve uma série de reuniões formatadas pelo famoso gabinete moderador na presidência da República, e o que nós observamos ali foi um trabalho muito vigoroso dos ministros generais, né, mas dentro de uma perspectiva keynesiana. Aquilo incomodou o nosso ministro Paulo Guedes de uma forma, né, conceitual, né? Ali nós vimos uma briga que eu acho que só aquele nosso queridíssimo espírita, como é que era o nome? O mestre do espiritismo no Brasil, meu Deus do céu. Sim, a mim não me ocorre agora, mas está. Falhou, daqui a pouco ele volta, né? Daqui a pouco o espírito dele baixa e a gente fala. Mas, na verdade, acho que a gente tinha que ir lá fazer uma transcrição, né, em espírito, né? Uma transcrição do von Mises, né, do Friedman, né, batendo no John Maynard Keynes, né? Então, a briga foi uma briga realmente ideológica e de conceito. Obviamente, o presidente Chico Xavier, né? O Chico Xavier que poderia decidir essa questão, me lembrei do nome. O presidente ele chega agora, na segunda-feira, né, obviamente já retomando um discurso visando a governabilidade, e fala, não, olha, a linha econômica é essa que está sendo tratada por Paulo Guedes. O que ele fez foi sinalizar que o ministro Paulo Guedes e a sua direção econômica vai integrar este esforço, esta articulação de retomada da economia. Ou seja, nós vamos ter aí talvez uma mescla, né, de medidas econômicas, né, visando evitar uma explosão da dívida pública interna, que era a grande preocupação do ministro Paulo Guedes. Obviamente, isso acalmou bastante o mercado, né, porque isso sinaliza que o governo se mantém numa linha de retomada liberal da economia, né? Isso é importante. Porém, precisa gerar empregos. Esse é o dilema. Como fazer
para gerar emprego sem fazer novos investimentos. Esperar o mercado chegar e confiar na nossa administração ou não, ser mais ágil. Essa é a discussão, né, Fernando? Mas eu acho que ele matou a charada hoje de manhã da mesma forma, porque o terceiro ministro era justamente o da infraestrutura, né? Estava lá, né? Então, o que nós vamos ter ali? O Tarcísio, como ele bem colocou, ele vai continuar retirando os projetos da prateleira. Nós temos uma prateleira de projetos de infraestrutura muito grande. Ela começou a ser montada na época do regime militar, né? Em especial quando se editou o Plano Nacional de Viação, em 1973. Né? E este plano ele passou a ser retomado, porque veio 73, e em seguida, você se lembra, 76, 77, a crise do petróleo, né? E depois veio a década perdida dos anos 80, a década dos anos 90 complicadíssima, né? de mudança da economia, internacionalização da economia, e a gente começou a ter uma retomada do planejamento da infraestrutura com o governo Lula, com o famoso PAC, né? Plano de Aceleração do Crescimento, que nada mais era do que o Plano Nacional de Viação com mais algumas obras na área de habitação. Né? E essa prateleira que foi montada, né? Que era um imenso PowerPoint, né? Está lá, é a prateleira do ministro, né? O que hoje o ministro Tarcísio está fazendo é aquilo que ele já tinha, ele recolheu essa prateleira quando ele estava no DENIT e está aplicando as obras. Né? E eu acho que ainda tem muita obra ainda para sair dessa prateleira. O fato é que nós vamos precisar, na verdade, é retomar o planejamento. Né? Mas isso é assunto para a gente adotar em uma outra conversa. Né? Porque você está vendo aí, a noite está chegando, o seu cachorro está pedindo para dar uma passeadinha, né? Está latindo aí. Esperado, rodando aí. Mas, infelizmente, nós não temos só boas notícias. Porque nós estamos tratando de fatos, e não de torcida, e não de comentários de disque-disque, de fofocas. Nós temos um fato que é uma notícia ruim para o agro. E nós temos que abordar isso para que os produtores saibam e raciocinem e reflitam sobre isso. E essa má notícia, mais uma vez, vem do STF, do Supremo, contra os agricultores, Fernando? Pois é, o Supremo, como sempre, não perde a oportunidade de se destacar pelo lado negativo também, né? Nós temos que pensar que a gente tem lutado, esse governo, aliás, foi eleito em cima disso, né? Nós elegemos um governo contra o establishment e contra o que a gente chamava de deep state, né? Aquele Estado profundo, né? O Estado profundo é aquele Estado que pretende se manter independentemente das alterações políticas, né? E, infelizmente, né, dentro desse deep state, nós temos ali essa ligação que é o Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo sempre ele nos apresenta desagradáveis surpresas, né? A da semana passada foi uma dessas, né? Tinha um processo lá, dormindo no Supremo Tribunal Federal, que eles resolveram desengavetar, né? Era um processo relativo a um dano ambiental de desmatamento em área indígena que ocorreu em 1987, né? Processo muito antigo, né? E que ficou quase 13 anos no Supremo Tribunal Federal para ser decidido. Né? E o interessante é que ali se alegava, obviamente, não tinha como não se alegar a prescrição. Né? Você sabe que nós temos uma lei geral de prescrição que está estabelecida no Código Civil Brasileiro e que diz quando é que você tem que retomar. Quer dizer, por que existe prescrição? Prescrição aquisitiva e a prescrição de perda de direitos. É uma forma que você tem de garantir ao cidadão a segurança jurídica dos seus atos, de maneira que ele saiba que o tempo pode correr a favor dele, seja para ele adquirir um direito em relação a outra pessoa, seja para que o próprio Estado, né, ou terceiros sejam punidos por não terem agido, né, no devido tempo. Né? E é o caso específico desse dano ambiental. Como é que nós podemos cobrar uma reparação de um dano ambiental, de um desmatamento ocorrido em 1987, agora em 2020? Com certeza o mato já cresceu, né, João? Não tem. Já cresceu. Imagine uma árvore de 33 anos, não sei se você vê ainda ao fundo, aquele ali tem 8 anos.
33 anos ele vai estar um monstro, né? Então aquela área já se regenerou com árvores frondosas, imagino, né? Pois é, então você imagina, aí vem o Supremo e fala: não, nós queremos estabelecer aqui o seguinte, veja o enunciado, e vai ser interessante porque eles agora vão ter que escrever no acórdão, né? Uma coisa é eles enunciarem, discutir, a outra é escrever. Falaram assim, em matéria de dano ambiental não há prescrição. Quer dizer, ficou imprescritível. Bom, se isso for verdade, bom, daqui a pouco nós vamos estar cobrando a indenização pelo açude de Sobradinho, né? Vamos cobrar lá o dano ambiental ocasionado na igreja em Canudos, né? Porque não prescreve, não é verdade? É tão absurdo que você começa a cair na ironia. Não, são decisões que não tem, quer dizer, e outra, joga no limbo da insegurança jurídica toda e qualquer atividade econômica. Você vai comprar uma terra, de repente vem o promotor da esquina e fala: olha, isso daqui em 1965 tinha um problema aqui, e agora vocês desmataram e tinha uma área de APP que hoje não existe mais, nem a nascente, mas não prescreve, eu vou cobrar. É um problema, né? Então, vai ser muito interessante nós vermos agora, primeiro, o Supremo Tribunal Federal reduzir a termo, né, esta bobagem que foi decidida, né, para inglês ver, né, literalmente. Né? E, segundo, ver como é que as partes envolvidas nesse processo, né, vão se comportar, dentre elas a própria União Federal. Né? Essa é uma discussão, por exemplo, que a Advocacia Geral da União tem que entrar com os dois pés, né? Porque como um magistrado, o Supremo Tribunal Federal, decide que não há prescrição quando não há uma única norma legal, né, que reforce essa ideia? Você percebe? Eles estão legislando, não estão julgando. Então estão dizendo, o Supremo está dizendo que em matéria de crime ambiental acontecida, seja em qualquer ano, isso não prescreve? Mas é de uma insegurança total. Eu estou aqui agora pensando aqui na minha... Coitadinho do meu sítio aqui. Não é nem crime ambiental, é dano ambiental. Né? O dano ambiental é imprescritível. Mas veja, o dano ambiental é uma coisa muito complexa, porque a evolução do dano ambiental no mundo, né, está de acordo com aquilo que é considerado dano ambiental a partir do momento em que se gera uma lei, se gera uma norma, se gera uma regra. Então, nós temos uma evolução do que nós chamamos de passivo ambiental oculto a cada mês, a cada semestre, conforme as normas ambientais vão sendo montadas. Por exemplo, uma área que foi contaminada na década de 60, quando o Ministério do Interior, na época, estabelecia que se você tivesse uma fábrica, você deveria jogar os resíduos provenientes da fábrica, de preferência, no seu próprio sítio, né? Na própria planta. Né? Agora, fica claro que aquilo que foi depositado lá, o indivíduo, 60 anos depois, vai ter que recolher. Não, é absurdo. Mas eu fico imaginando, será que aquelas pessoas lá, aqueles ministros, se autodeclaram ministros, supremos, superiores, não olharam esse absurdo, Fernando? Mas que absurdo. Inacreditável. Sim, é uma evolução de um entendimento que já vinha colocando. Tem um entendimento muito claro no direito ambiental, que é o seguinte, com referência à prescrição, inclusive. O dano ambiental, se ele ainda está se processando no tempo, por exemplo, usando o caso da contaminação. Bom, foi depositado contaminante na década de 60, mas esta contaminação ainda está se processando. Bom, se ela ainda está se processando, o dano ainda ocorre, então, obviamente, ele não prescreve. Mas, calma aí, né? Um dano ambiental, principalmente em matéria florestal, em matéria agrária, né? Sobre uma área agrícola determinada, né? Obviamente, uma vez cessado, a área ela se recompõe, então não tem o que cobrar. Né? Ou mesmo que você tenha feito a modificação em definitivo, nós temos aquela figura que está prevista até no Código Florestal, da área consolidada. Então, que raios de dano ambiental é esse
né, que o Supremo Tribunal Federal entendeu de arranjar agora só para causar mais uma fronteira de conflito em relação ao agronegócio e às atividades privadas no Brasil. Fernando Pinheiro Pedro, a gente tinha estabelecido aqui uma necessidade, né, de se fazer discussões de boas notícias, fatos concretos, principalmente para o agro, para evitar esse diz-que-diz, mas aí nós temos que, não podemos evitar de avisar aos produtores essa angústia que está sendo colocada sobre suas cabeças. A pergunta final, o que vai acontecer? Não, o que vai acontecer é que, fundamentalmente, nós temos que ter uma pressão muito forte do setor agrícola, né, em cima do governo federal, para que a Advocacia Geral da União produza um entendimento que seja atendido pelo Supremo Tribunal Federal, né, e que isto possa modular o entendimento que eles baixaram no acórdão decidido, mas ainda não escrito em definitivo, na semana passada, né? Então, eu acho que aí sim vale a pena as entidades de classe, nós mesmos também aqui no Notícias Agrícolas, vamos produzir material, já tem juristas se manifestando sobre isso, vou mandar um texto, inclusive, muito bom para ser publicado aí, do Bessa, do Paulo Bessa Antunes, que é um jurista carioca fantástico, amigo nosso, né, sobre essa questão da prescrição, porque a preocupação é muito grande no meio jurídico e, obviamente, vai se refletir nas atividades agrícolas. Muito bem, então cumprimos a nossa função de alertar, de levantar mais essa preocupação e dizer, né, que estamos cuidando da nossa parte, mas a AGU precisa ser acionada e, mais uma vez, para encerrar, pegando o gancho do nosso início, né, a ministra Tereza Cristina precisa ter força e representatividade suficiente para exigir da AGU uma ação drástica para coibir esse absurdo, né? O mínimo que a gente pode dizer. Com certeza a ministra Tereza Cristina vai estar engajada nisso, né? E vamos proteger, porque eu tenho muita preocupação com aquelas carreatas, né, daquele pessoal que adorava comprar caminhonete com o dinheiro do Fundo Rural, né? Também tem Esse isso. pessoal não pode voltar mais, né, João? E a gente tem que se preparar para a demanda reprimida, né, que não venha colocar obstáculos na nossa recuperação. Fernando Pinheiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um abração, João. Tudo de bom. E vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, comentário do Dr. Fernando Pinheiro Pedro. A gente tentou, como eu expliquei direitinho, que a gente queria fazer uma análise de coisas, de fatos realmente que são provenientes do agro, fatos positivos para, né, que a população saiba da força do agro, que ele continua trabalhando. Mas, claro, que sempre tem os problemas. E esse problema vindo do STF não pode ser descuidado. Então, fiquem atentos, nós cuidaremos também de acompanharmos essa informação para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Continuamos atentos, continuamos de plantão e vamos em frente.